Tudo bem? Como nós vamos nos encontrar amanhã, eu queria pedir pra você mandar um dinheirinho no Pix pra eu ficar bem bonitinha pra você, tá? Meu mega hair, eu quero apertar ele que tá muito frouxo, tá 250. A minha unha eu vou fazer simples mesmo, tá R$60, tá bom? A sobrancelha tá 35. Ele não está triste, só está cansado de fingir que estava tudo bem quando não estava. Ninguém filma o momento exato em que um homem decide parar de se anular por afeto. Mas esse momento existe, e ele muda tudo depois. Você já teve esse momento, ou ainda está esperando ele chegar? Vai ser uma porta abrindo. Tô bonita. Ai, porque deve ter um monte de homem dando em cima dela o tempo todo. Gente, não tem. Gente, não tem. Ninguém dá em cima de mim, gente. Se você for entrar no meu Instagram, não tem um homem, uma alma viva dando em cima de mim. Mesma coisa, gente, quando eu saio na rua, vou embalada, vou em alguma coisa, ninguém chega em mim, gente. Eu não sei o porquê. Parece até que eu tenho alguma coisa. Parece que as pessoas têm medo de mim. Medo de chegar em mim. Porque, gente, eu não sei. A situação tá feia. Até pra mim. Eu sendo bela, linda, maravilhosa, gente, não existe. Aí o que eu faço? Eu ponho na minha cabeça que não há realmente ninguém do meu nível. Né? Porque se tivesse, já tinha aparecido. Né? Mas não tem. Nos últimos 20 anos, o conceito de parceria mudou mais rápido que a capacidade humana de se adaptar. As regras não escritas de antes simplesmente deixaram de valer. E ninguém escreveu as novas ainda. É por isso que tanta gente boa está se sentindo perdida. E não é culpa de ninguém. Quem que manda pra mulher, oi, tudo bem? Como foi seu dia? Só vai estar temperando ela pra outro pegar. Fala, minha desempregada, peso na terra, sem futuro. Alma penada. As mulheres cobram muito e não oferecem nada em troca. Você deve conhecer aquela amiga super seletiva, que é aquele homem rico, bonito, educado, carinhoso, romântico, faz as coisas de casa, dá presentes, mima a mulher. Agora eu te pergunto, o que essa mulher dá em troca? Geralmente nada. O que eu mais vejo por aí é mulher exigindo do cara e no final não tá dando nada em troca. Se ninguém te fala, o Vinícius te fala. Elas acham que basta apenas ser bonita, só uma embalagem. Não sabe concatenar duas frases e exigem demais do homem. Que adianta o cara ser bom se a mulher é fútil? Por favor, se cuide pra esperar um homem bom. Antes de vir na internet falar que nenhum homem tá prestando. Não seja feita de otário. E se eu te disser que estar sozinho, hoje, é um novo símbolo de status? Não porque ninguém quer você, mas porque você finalmente aprendeu a não precisar de qualquer um. Isso incomoda, deveria incomodar. Porque a verdade sempre incomoda antes de libertar. Uma mulher para trair, necessariamente, ela não precisa ter um motivo, tá? 85% dos casos de 100%, a mulher trai simplesmente à toa. Por quê? Porque não tem motivo. Esse motivo que eu estou alegando, esse motivo que eu estou falando é o seguinte: muitas vezes o parceiro é muito bom para a mulher. Ele não é ciumento, ele não é pegajoso, ele é um cara tranquilo demais. Mas geralmente as mulheres, elas não querem isso, sabe? As mulheres querem emoção. E o que acontece? Elas vão pra rua se aventurar com os amantes e muitas vezes nesses amantes elas encontram essas aventuras. Sabe? Tipo, vamos no barzinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí vai. Uma mulher não quer dizer que ela tá traindo por causa de um vucu-vucu. Porque a maioria das mulheres não gostam de sexo. E elas vão pra cama com um homem, muitas vezes, apenas pra trazer aquele homem pro lado dela. Pra satisfazer ele, pra ele ficar meio que gamadinho, entendeu? Tipo assim, não tem aquele estado que fala assim... como é que o povo fala? O povo sempre fala esse estado. Fala assim... deu um chá e tal, e agora o cara tá fissurado, o cara não sai do meu pé e tal. É justamente assim que as mulheres pensam, entendeu? Então, para um homem descobrir que a mulher tá sendo infiel com ele, que ela tem um amante na rua ou vários amantes na rua, é muito difícil. A mulher, geralmente, quando ela tá traindo, ela fica muito mais vaidosa. Se vocês têm o hábito de ter uma relação sexual ali 2, 3 vezes por mês, ela vai continuar tendo ali aquela relação sexual com você 2, 3 vezes por mês para você não perceber ou a tendência até mesmo diminuir, tá? Tem um tipo de solidão que dói e tem outro tipo mais raro que cura. A diferença entre as duas não está em quem está do seu lado. Está em quem você se tornou quando ninguém estava olhando. Todos os homens agora estão virando viado. Não tem homem pra poder fazer um par com a gente. Tudo bem, é gay? Sou não.
Mas tu não é gay. E tu quer que eu prove como? Oxi, tu sabe. Ah, vou ficar com a menina que eu gosto. Vou fazer uma perguntinha pra ti. Qual é o tipo de homem ideal pra você? Não existe mais. É um homem sincero, um homem honesto, que tenha caráter, que hoje em dia tá precário. Até hoje, nada. Tô 7 anos solteiras. Tá difícil mesmo, né, amiga? E agora, 2026, agora... Vem tudo querendo ser mulher, competindo com as mulheres. E tudo princeso. Tudo mimado, tudo inflamado. Não. Falou dos homens de 2026, é isso aí? É, tudo mimadinho, inflamado. Obrigada, tá, amiga? Nada. Os dados mais recentes sobre relacionamentos vão contra tudo que você imaginava sobre solidão masculina. Homens que vivem sozinhos hoje relatam níveis de satisfação pessoal que surpreendem até pesquisadores. Não é o fim do amor, é o início de outra pergunta. E essa pergunta é o coração desse vídeo. O cara pra mim passou dos 30, tá sozinho, solteiro. Ai, não dei certo com ninguém. Algum problema tem. Sim, existe um problema. E eu vou falar pra você qual é esse problema. É o empoderamento feminino, onde a grande parte das mulheres se sente no direito de pisar e massacrar os homens, só pelo fato de ser bonita, atraente e independente. O problema é que os homens acordaram pra vida. Hoje entende que o verdadeiro valor não depende de uma mulher, mas sim dele próprio. Os homens não são besta igual antigamente. Já se foi a época que os homens fazem de tudo por causa de uma pepeca. Hoje os caras entenderam que solteiro é qualidade de vida. E o melhor investimento é justamente nele. Então se o cara tá com seus 30, 35 anos, 40 anos e tá solteiro, é a melhor decisão, é a melhor escolha a se fazer. Porque relacionamento hoje pro homem é investimento perdido. Não vale a pena você entrar num relacionamento, porque quem tem a mais a perder sempre é o homem. A mulher sai do relacionamento, leva tudo. O homem entra com tudo, a mulher entra sem nada. No final das contas, quem sai sem nada é o homem, quem sai com tudo é a mulher. É o brabo. Existe uma cena que se repete, quase idêntica, em milhares de apartamentos ao redor do mundo. Um homem chega em casa depois do trabalho, tira os sapatos, larga a mochila no chão e antes de fazer qualquer outra coisa, ele simplesmente para. Fica parado ali, no meio da sala, por alguns segundos. Não é cansaço físico, é outra coisa. É a sensação estranha de que aquele silêncio, que deveria pesar, na verdade é o momento mais leve do dia dele. Há 10 anos, esse mesmo homem provavelmente sentiria uma pontada de culpa por gostar tanto de estar sozinho. Hoje, ele só sente alívio. E é justamente esse alívio, essa mudança sutil de sentimento, que está reescrevendo a forma como uma geração inteira de homens enxerga os relacionamentos. Porque hoje em dia o que é que vale mais? Um rapaz bonito e liso ou um feio com dinheiro? Feio com dinheiro, né? É o feio com dinheiro. E é? Não existe. Não é isso, né? Na sua concepção, o amor não existe. Não existe. Eita, se ele existir, tá bem longe, viu, daqui. Ei, minha gente, vou dizer uma verdade, viu? Você acredita se você quiser. No mundo que a gente tá hoje, vocês estão pensando, realmente vocês estão pensando que no mundo que a gente tá hoje, essas mulherzinhas aí valorizam o homem que tá trabalhando, o homem batalhador? Valoriza não, minha gente. Hoje em dia, a mulher só quer o homem se ele tiver um carro, ou uma moto, ou alguma coisa a mais pra oferecer pra ela. Não importa não se a moto for velha ou nova, o importante é que ela tá em cima, não importa se ela tá, mas elas querem saber de estar em cima. Mulher não valoriza o homem, essas mulheres de hoje não valorizam o homem que trabalha na enxada, que trabalha fazendo diária, essas coisas, não valoriza não. Mulher, elas querem saber de maloqueiro, maconheiro, que tem carro e moto pra ficar dando rolê, pra ficar em cima toda hora. Menina, mulher que fica sustentada pelos pais, os pais dão de tudo. Mulher hoje em dia não merece um homem de verdade, não merece. Não estamos falando de um movimento organizado, nem de um manifesto contra o amor. Estamos falando de algo muito mais silencioso e muito mais profundo. Uma mudança de percepção que aconteceu homem por homem, decisão por decisão, sem que ninguém desse um nome oficial para isso. Foi crescendo nas conversas de bar, nos grupos de amigos, nas trocas de mensagem às 2 da manhã, quando alguém confessa: "Cara, eu tô bem sozinho, sabe? Melhor do que eu tava com ela." E essa frase, repetida em milhares de variações, começou a se transformar em um padrão social que os pesquisadores só recentemente conseguiram nomear.
Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar um pouco. Por gerações, o roteiro estava definido. Um homem crescia, estudava, trabalhava, e o passo seguinte, quase automático, era formar uma família. Não porque ele necessariamente quisesse refletir sobre isso, mas porque essa era a única história disponível. Não existiam outros finais no roteiro: casar, ter filhos, sustentar a casa. Essa era a definição de sucesso masculino, e qualquer desvio disso era tratado como fracasso, como imaturidade, como algo estranho que precisava ser corrigido. O problema é que ninguém perguntava se aquele roteiro fazia sentido para cada homem individualmente. Ele simplesmente era seguido, como um script decorado, porque era o único disponível. Mano, tipo assim, você vai ver uma mulher elegante, feminina, delicada, toda tatuada? Não vai ver. Não vai ver, amor. Tu já viu mulheres ricas usando tatuagem? Vocês já viram princesas tatuadas? É geralmente a mulher bagaceira, tá ligado? A mulher não tem descaidura, faz tatuagem. Entendeu? Ah, a mulher não tem fundamento, não tem pai nem mãe, faz tatuagem. É isso, é isso. Então, como boa bagaceira que sou, vem comigo fazer uma tatuagem. O que é isso? Tô tirando decalque. Não vou conseguir fazer isso. Da igreja. Assunto que vai dividir milhares de opiniões, a galáxia totalmente de quem é bom e de quem é ruim. Eu sou super a favor da traição, eu sou super a favor da mulher que põe o chifre no homem. O homem tá lá destratando ela, maltrata ela, chega tarde em casa, não dá satisfação, não faz nada pela mulher, ainda quer fazer a mulher de capacho, trai. Na frente dos amigos, quer dar uma de exibido, de amostrado. Eu sou super a favor. Às vezes, amiga, às vezes o que esse homem tá precisando é de um bom par de chifre. Não é que você deixe ele, não. Porque você deixar ele é muito bom, é muito fácil. Mas bom mesmo é ver ele sofrendo, levando um par de chifre. Yes! Isso mesmo que você escutou. Você quer ver um homem ruim ficar bom? Bota um par de chifre nele. Meu amigo, você vai ver esse homem virar um santo. Nunca mais ele vai lhe trair. Porque ele vai ficar tão preocupado se você tá traindo ele, que ele não lhe trai nunca mais. Quem gostou bate palma, quem não gostou, sinto muito. Se você é corna, cuscuz, sabe mas finge que não sabe, boa sorte. Espero que esteja valendo muito a pena, né? Se não, querida, bota o chifre nele, como o Neif fala. Eu acho é pouco. O que mudou então? A resposta não é simples, e qualquer pessoa que tente te dar uma explicação única está simplificando demais um fenômeno que tem várias camadas. Mas dá para apontar alguns movimentos que juntos criaram esse novo cenário. O primeiro é econômico. A independência financeira deixou de ser um privilégio de poucos e passou a ser uma expectativa real, tanto para homens quanto para mulheres. Isso significa que pela primeira vez em muito tempo, um relacionamento não precisa mais existir por necessidade de sobrevivência. Ele só faz sentido se realmente agregar valor à vida das duas pessoas. E aqui está o ponto que ninguém fala em voz alta. Quando um vínculo deixa de ser necessário e passa a ser opcional, os critérios para mantê-lo ficam automaticamente mais altos. As pessoas não aceitam mais qualquer coisa só para não ficarem sozinhas. E isso vale igualmente para homens e mulheres. Mas hoje vamos focar em como isso tem mexido especificamente com os homens. O segundo movimento é cultural. As definições de masculinidade estão em plena transformação e isso gera um desconforto natural, quase inevitável. Por décadas, ser homem significava seguir um conjunto rígido de comportamentos, não mostrar fragilidade, ser o provedor, tomar a frente em tudo, nunca admitir cansaço emocional.
Só que esse molde começou a rachar. Homens de 30, 40 anos começaram a perceber que seguir esse roteiro à risca não estava trazendo a felicidade prometida. Muitos construíram carreiras sólidas, casas, rotinas impecáveis, e mesmo assim sentiam um vazio que ninguém tinha ensinado eles a nomear. Foi nesse vazio que começou a nascer uma pergunta perigosa, no bom sentido. Será que eu preciso mesmo seguir esse caminho para ser feliz? Ou eu só decorei ele porque nunca me ensinaram outro? Fanny, o que vai ser dos homens com essa geração de mulheres que se acham empoderadas? Vocês vão continuar vivendo a vida de vocês, maravilhosa, sem depender e precisar de ninguém, como sempre foi. Quem precisa do homem é a mulher. Toda mulher, por mais que fala, eu não quero um relacionamento, na cabeça dela é assim, vou fazer isso e isso, aí quando eu tiver uma idade eu vou quitar e vou casar, construir uma família, porque vocês podem não acreditar, mas eu sou tradicional. Só que as mulheres não entenderam que quando elas são jovens, ela escolhe para quem abrir a perna. Só que depois que a idade chega, essa mulher não construiu nada, só lembranças de um carrossel de rola que ela sentou, aí, meu amor, elas vão entender que ninguém vai assumir ela. Aí que eu quero ver onde vai dar esse empoderamento todo, um futuro de um monte de mulher solteira, vazia e deprimida. Então, mulheres, entenda, para construir uma família, tem que abrir mão de muita coisa, inclusive do ego. Dessa coisa que inventaram de empoderamento só pra mulher poder sentar e falar que é livre. E ainda sair de vítima ainda, porque o homem que joga ela pra traição, porque ela sempre tá carente. Então, homens, não se preocupem, quem tem que preocupar são elas. E aí, o que você acha dessa situação? Deixa aí nos comentários. Gosta do meu conteúdo? Curte, compartilha, não me segue? Bora seguir. E é aqui que entra o terceiro movimento, talvez o mais delicado de todos. A mudança na forma como relacionamentos modernos se estruturam. Aplicativos de namoro, redes sociais, a exposição constante a possibilidades infinitas, tudo isso criou um ambiente afetivo completamente diferente daquele em que nossos pais e avós se conheceram. Antes, você conhecia alguém no bairro, na faculdade, no trabalho, e construía uma relação dentro de um universo limitado de opções. Hoje, esse universo é praticamente infinito. E isso, paradoxalmente, não trouxe mais satisfação, trouxe mais ansiedade. Porque quando você sempre pode conhecer mais uma pessoa, fica mais difícil se comprometer de verdade com quem está na sua frente. E muitos homens começaram a perceber que estavam presos nesse ciclo. Conversas que não evoluíam, conexões superficiais, relacionamentos que terminavam antes mesmo de começar de verdade. Depois de repetir esse padrão algumas vezes, alguma coisa quebra dentro da pessoa. E o que quebra, na maioria das vezes, não é a esperança no amor, é a disposição de continuar se desgastando por migalhas de conexão. Imagina um homem de 32 anos. Chamemos ele de Rafael, só para dar rosto a essa história. Mas poderia ser qualquer um. Rafael passou a última década tentando fazer tudo certo. Namorou, terminou, tentou de novo, terminou de novo. Em cada relação, ele se dobrava um pouco mais, tentando encaixar seus próprios desejos dentro das expectativas da outra pessoa. Não porque fosse fraco, mas porque ninguém nunca tinha dito para ele que existia outro caminho. Depois do último término, ele fez algo diferente. Ao invés de já sair procurando a próxima conexão, ele decidiu ficar parado. Só observar. E foi nesse período de pausa que a princípio parecia solidão que ele começou a perceber coisas sobre si mesmo que tinha ignorado por anos. Descobriu que gostava de acordar cedo para correr sem precisar responder mensagem de ninguém. Descobriu que sua casa, organizada do jeito que ele queria, sem precisar negociar cada detalhe, trazia uma paz que ele nunca tinha sentido dentro de um relacionamento. E o mais interessante, descobriu que quanto mais em paz ele ficava consigo mesmo, menos desesperado ele se sentia para preencher esse espaço com qualquer pessoa. Esse tipo de história, com pequenas variações, está se repetindo em uma escala impressionante. E não é coincidência. Pesquisas recentes sobre bem-estar têm mostrado um padrão curioso. Homens que vivem sozinhos, mas que constroem uma rotina sólida, com propósito, amizades reais, atividade física, hobbies significativos, relatam níveis de satisfação com a vida muito mais altos do que aqueles que estão em relacionamentos desgastantes, só para não ficarem sozinhos. Isso não significa que relacionamento seja ruim. Significa que relacionamento ruim é pior do que solidão bem vivida.
E essa distinção, que parece óbvia quando você ouve, é revolucionária quando você vive. Tem uma cena que ilustra bem essa virada. Imagine dois amigos sentados numa mesa de bar um domingo à tarde. Um deles está namorando há 8 meses, mas passa o tempo todo checando o celular, ansioso, contando os minutos para chegar em casa e resolver uma discussão pendente. O outro está solteiro há 1 ano e está simplesmente ali, presente, rindo de verdade, sem pressa de estar em nenhum outro lugar. Se você perguntasse há 10 anos qual dos dois estava vencendo na vida, a resposta óbvia seria o que está namorando. Hoje, essa resposta não é mais tão óbvia assim. E é exatamente esse desconforto, essa quebra de expectativa que está fazendo tanta gente parar para repensar o que realmente significa estar bem. Mas seria ingênuo demais dizer que essa mudança é só positiva, sem nenhuma sombra. Existe um risco real nessa transformação e ele merece ser dito com honestidade. Alguns homens estão confundindo cura com isolamento. Estão usando o discurso do "estou melhor sozinho" como uma armadura para nunca mais se permitir vulnerabilidade. E isso não é evolução. É fuga disfarçada de autoconhecimento. A diferença entre esses dois caminhos é sutil, mas fundamental. Um homem que está genuinamente em paz consigo mesmo continua aberto ao amor. Ele só deixou de ter pressa e de aceitar qualquer coisa. Já um homem que está fugindo da dor através do isolamento tende a construir muros cada vez mais altos, confundindo essa fortaleza com força. E é importante reconhecer essa diferença, porque negar que ela existe seria simplificar demais um fenômeno que é, na verdade, bem mais complexo. Então fica a reflexão. Se você está sozinho agora, talvez essa não seja uma pausa vazia na sua história. Talvez seja o capítulo mais importante dela. Aquele em que você para de procurar alguém para completar sua vida e começa, finalmente, a completá-la você mesmo. E quando alguém chegar, porque na maioria das vezes, alguém chega, essa pessoa vai encontrar não um homem carente tentando preencher um vazio, mas um homem inteiro, escolhendo compartilhar algo que já é bom sozinho. Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, escreve aqui embaixo, nos comentários, como está essa fase para você agora. Essa conversa só fica mais rica com a experiência de quem está vivendo ela na pele. E se você quer continuar essa reflexão junto com a gente, se inscreve no canal, deixa o like e vem para a próxima conversa. Porque essa jornada de entender quem estamos nos tornando está só começando.